pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês uma resenha super aguardada, super esperada por mim, que é o quarto e último livro da série A Passa Espelhos. É sim, A Tempestade de Ecos. Mas antes de falar sobre ele, bora se inscrever! Bom, quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Pessoas, estou chocada passada, eu estou sem lenço, sem documento, eu não fiz basicamente nenhum roteiro, eu vou falar no feeling mesmo. Pode ser que fique confuso, sim, mas vocês leram A Tempestade de Ecos, entendeu? Confuso mais que isso não dá. Último livro, né? Que série, gente, que série. O que eu vou dizer pra vocês? A Tempestade de Ecos, quarto e último livro da série A Passa Espelhos, escrito pra nós pela escritora francesa Christelle Labos e trazido pra nós pela editora Morro Branco. Antes de mais nada, eu tenho muito a agradecer a Morro Branco, principalmente por trazer aí uma escritora que sai do comum, né? Pouco o mercado editorial brasileiro aposta em outros escritores que não sejam escritores norte-americanos, então está de parabéns, editora Morro Branco. A edição, o carinho com os fãs, tudo, 100% melhor editora pra mim, coração bate até mais forte. Muito, muito obrigada, tá impecável, eu não vi nenhum erro de diagramação, nenhum erro de escrita, nada. Tudo é muito, muito bem feito e dá pra ver o carinho que eles entregaram o último livro dessa série incrível. Por onde andamos no fim de A Tempestade de Ecos? Logo no último livro a gente tem então um grande cliffhanger. Pra quem não lembra, A Memória de Babel, o último livro, terceiro livro, né, antes de A Tempestade de Ecos, ele vai na realidade direcionando o leitor para esse grande finale. Eu tenho que dizer pra vocês, se vocês ainda não assistiram a resenha de Memória de Babel, este canal provém pra você. Já vou deixar linkado aqui nos cards pra você conferir a minha resenha de Memória de Babel e depois você vem aqui ver Tempestade de Ecos, tá? Super recomendo. No final de Memória de Babel, coisas estão caindo. Muita coisa caindo, gente. O mundo está caos. Depois que o Thorn e a Ofélia finalmente se ajeitam, porque o final do último livro é basicamente os dois lá, ó. Quem sou eu pra dizer o contrário? Sei que era. Muito subjetiva, né? Christelle Labos jamais faria uma coisa muito explícita, porém, eu, leitora, vou achar realmente que foi uma cena de safadeza. Então é isso aí. As arcas estão desmontando e a gente precisa resolver esse paju, né? A Ofélia e o Thorn vão se unir de uma forma não tão literal pra conseguir parar os dois antagonistas que foram apresentados aí no decorrer dessa série. A gente tem então o outro e nós temos a nossa querida Deus, que a gente descobre logo no final de Memória de Babel que é Eulalie Dio, uma escritora de contos infantis. Gente, viagem demais, porém adorei. Eu acho que tudo que a Christelle Labos sugeriu até o momento de a gente chegar nessa finalização grande aí, né? Porque em Tempestade de Ecos a gente não sabe muita coisa logo nesses primeiros passos. A gente conhece o Thorn, então, como Sir Harry, né? Ele ainda tá trabalhando nesse memorial, cuidando das memórias, né? Porque Babel é uma grande biblioteca do mundo antigo e também do presente das arcas. E os dois, eles estão meio perdidos, né? Eles querem realmente descobrir qual que é a treta aí por detrás desses dois antagonistas, que é o outro e a própria Deus, né, Eulalie Dio, e por onde, como que eles vão resolver esse paju, porque as terras estão acabando e a gente não sabe o que fazer. Muita coisa acontece pra eles chegarem a uma conclusão e eu digo pra vocês que as últimas páginas é que entregam pra você, então, a conclusão satisfatória. Geralmente, isso não acontece no último livro, né? Geralmente o que acontece que a gente vai resolvendo o livro, o clímax é logo no meio e depois todo mundo fica grávido e tem filhos, né? É tipo novela da Globo. Porém, a gente tá falando de Christelle Labos e dá muita caquinha do começo ao fim de Tempestade de Ecos. A gente é apresentado a realmente várias desventuras que a própria Eulalie e o Thorn vão precisar aí resolver, principalmente porque a gente tem uma construção de que o mundo meio que ficou louco, principalmente Babel. Babel, como eu já disse, lá
na minha resenha passada, é uma cidade extremamente cosmopolita, e isso quer dizer que existem várias pessoas de várias arcas. Então, quando começa a desmoronar, meio que essas pessoas que estão na Arca de Babel se tornam pessoas não gratas, né? E elas precisam ser mandadas embora. Bom, o plot principal é que a Ofélia, ela é escolhida pra ser mandada embora pra Anima, porque justamente ela com o nome falso de Eulalie, olha aí que coincidência, né, gente? Ela tem que ser deportada, só que ela descobre que ela tem uma inversão muito proeminente. Parece que o Observatório dos Desvios, que inclusive, prazer é essa ilustração, tá muito interessado nos desvios das pessoas, e eles acabam então angariando essas pessoas pra que elas façam parte aí de um experimento meio secreto. E a Ofélia, pra evitar a deportação, porque tá um caos, Babel tá caindo, ela se oferece como cobaia aí, então, no Observatório dos Desvios, algo que ela própria fala com o Thorne. Enfim, várias tretas, gente, é muito acontecimento assim, e no fim vocês têm que entender que ela tá lá no Observatório dos Desvios, e é a partir de lá que a gente tem então as grandes revelações da Passa Espelhos no geral. O que eu posso dizer pra vocês? O plot não é só isso. Isso daqui é tipo as 15 primeiras páginas do livro, tá, gente? Então segura aí que tem muita coisa ainda. O que eu posso dizer pra vocês é que todo livro, ele é muito slow burn, né? A gente fala em slow burn quando a gente se refere a realmente relacionamentos aí de personagens principais, e eu vejo esse livro muito slow burn. Ele vai acontecendo devagarinho. Isso não quer dizer que seja ruim. Pra mim, na realidade, foi muito bom, porque a gente não descobre as coisas de uma forma muito clara, muito explícita. O leitor precisa estar envolvido na resolução pra realmente conseguir entender. Então, sim, não é aquele livro que você vai ler pra passar o tempo. É um livro que você precisa investir. Principalmente esse último livro, se investe muito tempo, se investe muita vontade de ler, sendo que Brasil, eu dediquei aí quase um mês pra ler Tempestade de Ecos no momento dela, sabe? Eu lia, eu tentava entender, fazia várias teorias, eu deixei o momento dela pra se resolver na minha cabeça, que já não tá muito boa. Eu fiquei com muito medo, inclusive, de finalizar Tempestade de Ecos. Esse livro é incrível, porque me deu medo. Eu nunca senti isso, de ter medo de terminar um livro, mas eu estava apavorada. Resenhas negativas, dar de pau, em qualquer lugar que eu entrava era gente falando mal do final desse livro. Eu entendo vocês que não gostaram de Tempestade de Ecos, que acharam que o final não foi aí tão satisfatório. Tudo bem, porque a escrita da Christelle Labos é muito devagar. É uma escrita que você precisa apreciar à vista e não realmente o conteúdo. É meio droga eu falar isso, porque eu odeio esse tipo de livro. Eu odiei quando Maze Runner ficou me enganando, sabe? O livro inteiro só bota, na realidade, questões e não me dá resolução. E isso acaba sendo chato, eventualmente. Porém, por conta da construção de mundo, da construção visual da própria Christelle Labos, ela me convenceu muito, né? Eu entendo que a gente tem ali muito mais questões do que resoluções, mesmo no último livro, e pode fazer com que as pessoas fiquem entediadas. Então esse livro, essa série inteira, eu tenho que dizer, é meio 880. Ou você ama, ou você odeia. E eu tenho que dizer pra vocês que quando eu estava lendo, eu entendi o tanto que toda a série da Passa Espelhos é relacionada com Hayao Miyazaki. Meio nada eu falar isso, né? Mas, gente, se vocês verem A Viagem de Chihiro, é muito isso. Por exemplo, tem algumas coisas que acontecem em Tempestade de Ecos que a gente só aceita, né? Como é que os troços voam? Como é que as coisas acontecem? Como é que tem... Vou tacar aí, pode ser um spoiler pra você, mas como é que duas coisas coexistem no mesmo espaço? A gente não sabe. A Christelle Labos não vai te dar ali uma ficha cartográfica pra você entender, né? Isso acontece muito com os filmes do próprio Hayao Miyazaki. Viagem de Chihiro, por exemplo, é uma história onde você aceita participar do visual, mais do que da própria história. Até hoje tem muitas coisas que eu não entendo. Por exemplo, como o caso de a Chihiro precisar trancar o nariz pra passar a ponte. Ninguém nunca explicou por quê. Gente, por quê? Né? Por que ele come? O que tinha naquele bolinho que o
o Haku comeu. Ninguém sabe, precisa, não precisa, porque Viagem de Chihiro, né? Meio que foda-se. Você tá ali pra aproveitar o momento, pra aproveitar aquela obra-prima. E é muito isso. Eu acho que toda a história da Christiane Labos é uma pintura, uma obra de arte, que ela vai construindo os personagens, ela vai estar te dando dimensão, ela vai te dar diversos parâmetros pra você aproveitar a vista muito mais do que as conclusões ali extremas. Isso pode ser incomodativo pra muitos públicos, eu diria que sim. E tudo bem a gente achar o final uma porcaria, tudo bem. Eu, na minha opinião, não achei. Eu achei que a conclusão e como ela chegou a essa conclusão, né, nas últimas páginas, Brasil, olha o sofrimento é real. Dava porcaria em tudo e não se resolvia. E a gente fica assim, amigo, mas aí como é que você vai fazer? A gente tá aqui, ó, tá sem tempo. Tem 4 páginas pra acabar e tá tudo dando errado. Você precisa resolver. Bom, obviamente não resolve, né? Por isso que todo mundo ficou meio brabo. Porque se tem uma coisa que o leitor odeia, além de o personagem principal morrer, é não ter fim. Uma história em aberto é praticamente uma úlcera no coração do leitor. E eu entendo. Eu sou leitora também, gente. Eu também fiquei chateada. Eu queria o quê? Filhos, vida, entendeu? Vivendo feliz, tomando um brunch na Champs-Élysées. Não aconteceu. Vida que segue. Eu acho que a gente tem como criar diversas teorias. Essa é a sugestão da própria autora. De você realmente aproveitar o momento, curtir todo esse ambiente que ela produziu e aceitar que é uma história fantástica. É uma fantasia, onde ela sugeriu ali 2 antagonistas, sendo que o antagonista principal, que é o outro, é praticamente uma junção fantástica de vários personagens aí que a própria Christiane Labos cita. E eu vou até dizer, porque eu anotei. Quando ela tava escrevendo, até eu falei com o Luke, do Panteão de Histórias, que a gente aqui, ó, best friends, fãs, horrores de A Passa Espelhos, então a gente conversou horrores, e ele falou que realmente a Christiane Labos se inspirou em algumas obras. Eu vou citar pra vocês. A Bússola de Ouro, eu não li esse livro. Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, a filmografia inteira do Hayao Miyazaki e principalmente nas 2 cidades onde ela mais ama. O primeiro delas é onde ela nasceu, que é na França, e depois a cidade onde ela mora, que é na Bélgica. Então tem vários elementos aí desses livros que ela cita como inspiração pra construção desse mundo. E eu acredito que é muito isso. Eu vou, obviamente, puxar o peixe para toda a construção do estúdio Ghibli. É muito isso. Kiki's Delivery, Meu Vizinho Totoro, A Viagem de Chihiro, House Moving Castle. É muito assim. É muito visual, é visceral. É você aproveitar a paisagem enquanto o autor vai descrevendo algumas coisas. O final aberto é um problema. Pra mim, é bem claro que a gente vai chegar aí a uma conclusão positiva, né? A Ophélie, ela atravessa o espelho pra encontrar, então, uma certa pessoa. E eu posso dizer pra vocês, pela minha construção aí de teoria, que obviamente vai ter um final feliz. Se ela pensou diferente, ela que escreva outro livro. Eu vou chegar assim. Eu sei que a gente precisa estar com aquela coisa escrita, né? Tá com aquela coisa assinada no cartório. Mas eu diria pra vocês, aproveitem a paisagem, porque foi muito bem construído. A finalização do outro, que inclusive, paralelos com o No Face da Viagem de Chihiro, principalmente aquele final que ele ficou todo doido lá no memorial. Gente, é o No Face todinho quando ele fica louco comendo o pessoal lá na casa de banho. É muito ele ficando pirado, comendo os banhistas na casa de banho atrás da Chihiro. Gente, é isso, entendeu? O outro estava atrás da Eulalie por causa dessa treta toda que ela inventou, então, os espíritos familiares e o mundo todo nesse rasgo. E ele foi atrás dela louca. E eu só ficava assim. É o No Face todinho. E ela falou que se apoiou no Hayao Miyazaki aí pra algumas inspirações, então eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão com o coração quentinho, então eu acho que todo o resto simplesmente fez sentido, sabe? O que vocês acharam sobre Tempestade de Ecos? Qual as coisas que mais irritaram vocês? Qual é a conclusão que vocês não chegaram ao final da leitura de Tempestade de Ecos, que inclusive é bem literal. Os ecos realmente são pontos importantes nessa história que vão ser a chave pra conclusão aí do grande
mistério do rasgo que assolou então as arcas e o mundo moderno e acabou com o mundo passado, né? O mundo antes do rasgo. Eu achei tudo muito, muito bom. E mesmo sem todas as resoluções que eu queria, todas as respostas práticas, dessas respostas difíceis de engolir, foi bom. Foi gostoso. Participei ali de um momento quentinho, de apreciação total à escrita da Christiane Labos. Deixa aqui nos comentários então qual foi a sua opinião de Tempestade de Ecos. Eu tô muito ansiosa pra ouvir. Ler, né, no caso. Enfim. Bom, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Eu sei que não foi fácil, mas o final é o final. Pelo jeito, a própria autora não vai escrever mais sobre esse mundo fantástico, magnífico. Inclusive, sonhei com ele semana passada. Foi incrível. Eu estava, assim, voando em arcas. Essa é uma história pra outro vídeo. Mas realmente é muito triste chegar ao fim. Me despedir da Ofer e do Thorn, que são o melhor casal, 10 entre 10. Gente, sabe quando você assiste dorama, né? O drama coreano? Quando os caras tocam a mão um no outro e a gente fica tipo, oh, que romântico! É basicamente isso, porque beijo muito superficial. Eles encostavam a mão, um falava um negócio, mais do que isso até, e eu já tava como, meu Deus, olha só o romance! Enfim, 10 de 10, favorito. Essa série é muito favorita. 5 estrelas, favoritado. É isso aí. Bom, pessoas, por hoje é só. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre que pra ajudar esse canal a crescer ainda mais, já se inscreve, deixa seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Bom, pessoas, a gente se vê com toda certeza no próximo. Tchau!